Será que você está vivendo muitos anos de vida? Ou será que você está vivendo o mesmo ano várias vezes? Os últimos anos foram uma verdadeira montanha-russa nas nossas vidas. Parece que o tempo passou muito rápido, mas ao mesmo tempo muito devagar. Muitas das coisas que você gostaria de ter realizado, você provavelmente não conseguiu realizar. Só que isso não é algo exclusivo desses últimos anos e das crises que nós estamos vivendo, tanto aqui no Brasil quanto no restante do mundo. É claro que as dificuldades recentes tornam a mudança de vida ainda mais difícil, mas infelizmente muita gente segue pela vida justamente assim, vivendo o mesmo ano várias vezes, repetindo padrões que já não fazem sentido para a sua vida, prometendo que vai mudar, planejando até as mudanças, mas quase nada sai do papel. Quando o assunto é mudança de comportamento, mudança de vida, eu costumo perguntar para as pessoas o seguinte: o que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? E a maioria das pessoas me responde na lata, muito rápido: Pedro, um comportamento é mais fácil de mudar. As pessoas costumam achar que as crenças são duras, difíceis de mudar, enraizadas. Mas aí eu te pergunto o seguinte: o que é mais fácil? Começar a sua dieta hoje, na próxima refeição, ou crer piamente que você vai começar na semana que vem? E aí você percebe que nós mudamos nossas crenças com muita facilidade, né? Afinal de contas, acreditar que você vai mudar na semana que vem não gasta nenhuma energia. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Você pode estar lá deitado no sofá, comendo uma pizza, assistindo a uma série e lá, no conforto gostoso do prazer, você pensa consigo mesmo: semana que vem eu vou mudar, eu vou me exercitar, eu vou me alimentar melhor, enfim. Você acredita piamente nisso, mas no fundo nós sabemos que costuma ser uma mentira. Talvez você tenha a intenção de mudar aí dentro de você. Talvez você creia que vai mudar as coisas amanhã ou semana que vem ou ano que vem. Talvez você tenha até prometido ou esteja prometendo para si mesmo que a mudança vai acontecer na sua vida. Pare de se enganar. Pare de acreditar que intenções, crenças, promessas mudam alguma coisa. Quando o assunto é mudança de comportamento, mudança de vida, um passo minúsculo é maior do que a mais gigantesca intenção. O mundo está repleto de promessas vazias e de gente que acredita piamente que vai começar amanhã aquilo que essa mesma pessoa está prometendo para si mesma há anos. E essa é a primeira lição que décadas de estudos científicos sobre mudança de hábitos e comportamentos nos ensinam. Em vez de prometer ler um livro inteiro semana que vem, comece lendo 10 páginas hoje. Em vez de prometer perder 10 quilos em um mês, começa levantando agora e caminhando por meia hora que seja. E aí repete amanhã e de novo depois. A verdadeira mudança ocorre com pequenas atitudes diárias, não com grandes promessas. E talvez você tenha medo. O medo é natural, o medo é importante, inclusive. Quem não tem medo é tolo, porque o medo nos ajuda a evitar riscos desnecessários. Mas acontece que existem riscos necessários, riscos que você vai ter que enfrentar e assumir se você quiser mudar as coisas na sua vida. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é você saber escolher com inteligência e estratégia quais medos você vai enfrentar para conquistar a vida que você deseja. Então, eu te pergunto: quantas das suas justificativas para não sair de onde você está agora são meras manifestações do seu medo de arriscar? E esse é o meu objetivo neste vídeo de hoje. Eu quero te trazer conhecimento baseado na filosofia e na ciência mais atual. Com isso, eu quero te ajudar a assumir o controle da sua vida para você realizar o pleno potencial que existe aí dentro de você. Só que para isso você precisa compreender como funciona o seu cérebro, a sua mente, o seu comportamento. E é justamente isso que nós faremos juntos aqui neste vídeo. Eu vou te levar por um passeio pela ciência que estuda a mente e o potencial humano. E ao final desse passeio, você vai entender melhor como a sua mente funciona e com isso você vai entender o papel da mudança na sua vida.
E eu vou te contar o que você pode fazer para assumir as rédeas da sua vida, para assumir o controle da sua vida e viver uma vida que é verdadeiramente sua. Uma vida onde você é capaz de realizar o pleno potencial que existe aí dentro de você. Mas eu já te faço um alerta desde já. Eu não vou te dar uma fórmula mágica e não vai ser em 21 dias disso ou daquilo que as coisas vão mudar. A vida humana é complexa e não existe resposta simples para resolver algo tão complexo quanto a existência humana. Então, se você está preparado para buscar conhecimento com profundidade, com comprometimento, vem comigo. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Mais recentemente, com o desenvolvimento da ciência, a humanidade finalmente conseguiu testar essas respostas filosóficas, colocar essas respostas à prova para entender qual delas realmente representa uma vida que vale a pena, uma vida que realiza o seu potencial plenamente. Essa pirâmide que está aparecendo aí na tela para você. O Maslow era um cara interessado em uma coisa, o topo aí da pirâmide, ou seja, a autorrealização humana. E o que é a autorrealização? Segundo Maslow, a autorrealização é a realização do seu potencial único enquanto ser humano. Um potencial que existe aí dentro de você, mas que precisa de algumas necessidades atendidas para que esse potencial consiga vir à tona. Ou seja, se você não tem essas necessidades básicas atendidas, você dificilmente será capaz de atingir o seu pleno potencial enquanto ser humano. Vamos dar uma olhada rápida na pirâmide de Maslow e falar um pouco sobre cada uma dessas necessidades. Lá na base da pirâmide nós temos as necessidades fisiológicas. Então nós estamos falando de respiração, comida, água, sexualidade, sono, homeostase, que é o equilíbrio biológico, excreção e outros processos biológicos básicos, ou seja, a nossa fisiologia mais básica. Logo acima nós temos as necessidades de segurança. E aqui nós estamos falando de segurança do corpo, segurança do patrimônio, segurança do emprego, segurança de recursos, segurança dos nossos valores, inclusive, da família, segurança da saúde e de todas as coisas mais que envolvem as nossas vidas e que têm valor nas nossas vidas. O segundo nível da pirâmide, portanto, é o nível da segurança. Logo em seguida nós temos amor e relacionamentos. E aqui nós estamos falando de conexões humanas, amizade, família, intimidade sexual e não apenas o sexo enquanto reprodução que fica lá na base da pirâmide por ser mais fisiológico. Aqui a gente está falando da intimidade de fato. Aqui nós estamos na dimensão social das necessidades humanas. Logo acima nós temos a estima, e aqui é claro, autoestima, autoconfiança, confiança em si mesmo e no outro. Nós estamos falando também das conquistas, do respeito que você tem por si mesmo e pelos outros, do respeito que você conquista através daquilo que você realiza. Estima em um sentido mais amplo, portanto. E finalmente, nós chegamos ao último estágio da pirâmide, que é a realização pessoal, a autorrealização. E aqui nós estamos falando da plena realização do seu potencial enquanto ser humano. Bom, talvez agora você esteja achando que eu vou te dizer que para você mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para atingir o seu pleno potencial, você precisa seguir a pirâmide de Maslow, certo? Errou, porque não é isso que eu vou falar. A pirâmide de Maslow tem alguns problemas muito críticos e eu quero te explicar isso. O primeiro problema é que o Maslow nunca desenhou uma pirâmide na vida dele, e muita gente não sabe. Ou seja, ele nunca propôs essa ideia de pirâmide tão difundida por aí. A origem da pirâmide foi em livros de administração e gestão empresarial, que tentaram simplificar a hierarquia das necessidades do Maslow para que ela ficasse, digamos assim, mais fácil de entender. E disso nós temos um segundo problema, que esse é o problema em si mesmo. A pirâmide criou uma ideia incorreta de como o Maslow enxergava a autorrealização humana, a realização do potencial humano. A pirâmide faz parecer que a vida humana é como uma escada, ou como um jogo de videogame. Quando você completa um nível, você sobe para o próximo. E aí, quando você completa esse novo nível, você sobe para o próximo e por aí vai. E além disso, veja que essa pirâmide tem uma ênfase muito grande em ter. Se eu
tenho minhas necessidades fisiológicas atendidas, se eu tenho segurança, se eu tenho amor, relacionamento, se eu tenho estima elevada, então eu consigo ter realização pessoal. E acontece que isso não tem nada a ver com os estudos e o pensamento do Maslow. Muito pelo contrário. Para o Maslow, a vida humana é um fluxo contínuo, ela não é uma escada. A vida é um processo, um movimento. A vida é ser, não ter. E hoje, décadas depois, nós temos uma tonelada de estudos científicos que corroboram isso que eu acabei de falar. Se você deseja transformar a sua vida e realizar o seu pleno potencial, pare de focar nos troféus, pare de focar no fim, na linha de chegada e comece a focar no processo. Pare de pensar no que você quer ter e comece a pensar em quem você quer ser. Essa é uma lição importantíssima sobre mudança. Eu preciso que você tenha isso muito claro aí dentro de você. Se você quer mudar a sua vida e realizar o seu potencial de fato, eu estou falando aqui de mudança eficiente, mudança duradoura. Não estou falando de fogo de palha. Se é isso que você quer, então você precisa parar de focar no que você quer ter e começar a focar em quem você quer ser. Para observar os projetos de mudança da maioria das pessoas por aí. Projeto Verão, por exemplo, tão comum. Eu quero ter um corpo mais magro para ir para a praia no verão. Eu quero perder 5 quilos para isso. Não é à toa que esses projetos de mudança não duram. Eles são fogo de palha. Eu quero ser uma pessoa que olha no espelho e se orgulha do seu corpo, não para os outros, mas para mim. Porque meu corpo é resultado das minhas escolhas. E eu quero ser uma pessoa saudável em todas as minhas escolhas. E a beleza é sintoma de saúde. A vida é sobre ser, sobre se tornar constantemente alguém melhor. A vida é processo, a vida é um fluxo contínuo e não uma linha de chegada a um troféu. E não um jogo de videogame em que você atinge um nível e depois o outro até que você zerou a vida, até que você finalizou tudo. Crescimento, transformação é um processo contínuo. Fazer um gesto aqui de carinho e gratidão para nós, então eu te peço, se você quiser e se você puder, para você se inscrever aqui no canal. Esse é o gesto mais importante que você pode dedicar a nós para que essa mensagem, para que os nossos conteúdos e o conhecimento que a gente dissemina aqui chegue a cada vez mais pessoas. E o que eu quero ensinar para você agora é esse modelo atualizado. Um modelo científico atualizado daquilo que é necessário para transformar a sua vida e realizar o seu pleno potencial. E a ideia de um veleiro, ela em primeiro lugar é muito mais completa do que a ideia de uma pirâmide, que mais parece uma escada que você vai escalando os níveis, porque para um veleiro navegar, ele precisa estar completo e íntegro. Se você tiver um furo na vela, ou se você tiver um buraco no casco, ou se o leme não estiver funcionando, enfim, quando o veleiro está com um dos seus pedaços não funcionando direito, o veleiro como um todo não funciona. E essa é uma lição importante sobre a realização do seu potencial. Quando você não consegue equilíbrio entre essas necessidades que eu vou te explicar daqui a pouco, a sua vida não vai conseguir navegar na sua plena potência. Você não vai conseguir realizar o seu pleno potencial. O segundo elemento de um veleiro, que é bastante preciso, e é por isso que nós utilizamos essa alegoria, é o fato de que um veleiro ele não flutua no ar, ele não está lá sozinho no vácuo. Um veleiro está sempre navegando no oceano. E por que o oceano é uma boa alegoria? É porque a vida é isso. A vida é você navegar num oceano repleto de incertezas, de possibilidades. E não só disso, mas de tempestades também. Esse oceano te traz possibilidades de você chegar a portos que são incríveis ou de se perder muitas vezes, ou às vezes de cair no meio de uma tempestade. E aqui vem uma lição fundamental quando nós falamos da realização do potencial humano. No oceano, você sempre vai ter altos e baixos. Tempos de calmaria e tempos onde o mar estará mais arisco. No oceano, você terá dias ensolarados e maravilhosos, mas você encontrará também tempestades. E quando eu falo sobre as tempestades, na verdade eu estou falando sobre as derrotas, sobre as dificuldades que a vida coloca no nosso caminho. Se você está aqui hoje, se eu sentar para bater um papo com você e pedir para você me contar a sua história, eu tenho certeza de que você vai passar 95%, 99% do tempo me contando como você superou as dificuldades que você encontrou pelo seu caminho para se tornar essa pessoa que você é hoje. No fim das contas,
são as dificuldades, e não apenas as dificuldades, mas a maneira como nós aprendemos com as dificuldades, enfrentamos as dificuldades para nos tornarmos alguém melhor. É isso que nos ensina a navegar. As tempestades nos ensinam a navegar. E sempre que eu falo sobre derrotas, eu lembro de um jogador de basquete. A palavra derrota na minha mente traz esse jogador de basquete. Esse cara errou 9.000, na verdade mais de 9.000 cestas que ele tentou fazer. Esse cara perdeu mais de 300 jogos. No final do jogo, em 26 jogos, a bola foi dada a ele para ele tentar desempatar o jogo e ele errou. E o time perdeu. Esse cara, para mim, materializa a importância da derrota na vida, porque esse cara é Michael Jordan. É literalmente o maior jogador de basquete da história. Eu quero que você ouça as palavras dele a respeito das derrotas. Eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. 26 vezes confiaram em mim para fazer a cesta da vitória. E eu errei. Eu falhei várias vezes na minha vida. E é por isso que eu tive sucesso. E esse é um belo exemplo de por que a ideia de oceano é uma boa ideia de alegoria para quando nós falamos da realização do potencial humano. É nas tempestades que você vai encontrar o aprendizado para que você aprenda a navegar cada vez melhor por esse oceano de incertezas, de dificuldades, que pode trazer também dias ensolarados, pode trazer portos seguros, pode trazer mares calmos, mas é nas tempestades que você vai se tornar cada vez mais um bom navegante.